Alguma vez tu já se perguntou por que a gente faz aquilo que a gente faz? Ou o que será que nos leva a fazer alguma coisa? Por que será que tem gente que ao acordar consegue fazer exercício e sair, enquanto outras pessoas ao acordar conseguem apenas mexer no celular? Tudo isso são os nossos hábitos, e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como eles funcionam. Para começar a entender um pouquinho melhor, eu vou te contar duas histórias. A primeira, de um senhor que depois de um acidente perdeu um pouco da sua memória, e a segunda sobre como as pastas de dente fizeram sucesso no nosso mundo. Essa primeira história consiste em que um senhor, com um pouco mais de idade, sofreu um acidente e ele perdeu a sua memória de longo prazo e de prazo imediato. Isso quer dizer que ele fazia alguma coisa e 5 minutos depois ele já tinha se esquecido do que tinha feito. E o que aconteceu foi que um dia ele saiu para dar uma volta pelo bairro dele e uns 15 minutos depois ele não aparecia, a família se desesperou porque era claro que ele não sabia voltar para casa, chamaram a polícia e foi toda uma preocupação em geral. Mas para surpresa de todos, em pouco tempo depois disso, o cara chegou para casa e até então de brincadeira falou: "Ué, como é que eu ia esquecer onde eu moro?" Isso resultou em que alguns estudiosos e outras pessoas mais por curiosidade começaram a fazer pesquisas se nossos hábitos realmente tinham alguma relação com a memória e descobriram que não tem tanto a ver assim quanto a gente acreditava. A segunda história ele nos apresenta um número de que em 1960 apenas 7% da população dos Estados Unidos escovava os dentes. E 10 anos depois, em 1970, esse número passou a 63% da população. Mas o que o pessoal que trabalhava nessa empresa de pastas de dente fez de diferente, ou qual foi a jogada de marketing que eles fizeram para ter esse crescimento absurdo? Bom, eles fizeram uma modificação no produto, mas não é que deixava os dentes mais brancos, não é que limpava mais, nada disso. Eles simplesmente acrescentaram gosto de menta e um produto que em contato com água fazia espuma. Essa adição no mesmo produto, na mesma pasta de dente, começou a causar ilusão nas pessoas quando elas estavam escovando, gerando uma ilusão de limpeza graças ao gosto fresco e ao ver no espelho aquela espuma. Mas o que acontece? A pessoa que escovava os dentes e ficava depois 2 ou 3 dias sem escovar sentia um gosto muito ruim na boca, e isso resultou em que eles só não fizeram uma pequena modificação, como se não estavam criando um hábito no país inteiro, que é o hábito que a gente tem hoje em dia de escovar os dentes. A pasta da época não fazia nenhuma diferença, ou seja, tu escovava e tu não sentia nada diferente. Mas depois dessa simples modificação, passou a causar essa ilusão em todo mundo de que realmente ao escovar os dentes tu estava limpando eles. Por quê? Porque eles deixavam um gosto bom e fazia espuma, quando na verdade, quimicamente, nada disso era verdade. Agora vamos falar um pouco sobre como que o autor nos apresenta os hábitos. Ele nos explica que um hábito se baseia em 3 etapas. A primeira se chama deixa, que seria um gatilho, ou seja, algo acontece para que tu faça aquilo. A segunda é a rotina, quando tu realmente chega a fazer aquilo que é o chamado hábito ou aquela determinada tarefa. E a terceira etapa é a recompensa, ou seja, depois de fazer isso, tu sentiu alguma coisa boa ou tu sente alguma recompensa por ter feito aquilo. Mas então agora vamos tentar entender esse looping do hábito. Algo acontece que nos leva a fazer aquela atividade e aquela atividade no final nos gera uma recompensa que faz a gente querer fazer isso de novo. Por isso que a gente chama de looping. Na primeira etapa, na etapa da deixa, na etapa do gatilho, como ele diz, pode-se ocorrer de 5 formas diferentes: por lugar, por pessoas, por emoção, por ação anterior ou por hora. Um gatilho de lugar seria, por exemplo, quando tu entra numa biblioteca, tu automaticamente fica em silêncio, porque tu associa aquele lugar àquele hábito. Um gatilho de hora, o que tu faz quando tu acorda? O que tu faz quando é de noite? Ou seja, quando a gente toma uma ação baseado naquele momento do dia. Um exemplo de gatilho ligado ao nosso estado emocional, ou seja, hoje em dia tu se sente entediado, tu pega o celular e começa a ver redes sociais ou algum vídeo. Um gatilho de pessoas, normalmente dizem que o nosso círculo fala muito sobre a gente. Então um gatilho de pessoas é, por exemplo, se tu tá com teus amigos que fazem festa, com certeza vocês vão fazer festa. E por último, o gatilho de ação anterior, ou seja, acontece uma ação e logo em sequência tu vai lá e realiza outra, ou seja, por exemplo, toca a campainha, tu sem pensar vai lá na porta, toca a notificação do celular, tu sem pensar pega o celular. Então ele nos diz que os nossos hábitos também são baseados no que acontece milésimos de segundos antes. Então agora que a gente sabe que nenhuma das nossas ações é baseada no acaso ou baseada em nada, vamos tentar entender a segunda parte, chamada de rotina, que é quando a gente chega a tomar aquela ação. Ou seja, vamos pegar que um fumante está nervoso. Lembrando que o nervosismo é um gatilho emocional.
Para o fumante, quando ele está nervoso, ele mesmo que sem perceber ou num estado inconsciente, ele põe a mão no bolso e pega a carteira de cigarro dele. Esse é o hábito dele, essa é a rotina. Ou seja, a rotina é o momento que vem após o gatilho. O fumante, no caso, se sente nervoso, seu estado emocional, passa a cumprir aquela rotina que é o seu hábito. E a terceira etapa desse looping, o que finaliza a criação do hábito, é a recompensa. Então vamos voltar para a história das pastas de dente. Ou aquele gosto de frescor, aquele gosto de refrescância que a pessoa fica na boca, faz com que ele queira repetir aquilo quando for necessário. Então esse é o looping, é assim que um hábito funciona. Algo acontece, a gente faz aquela rotina e essa rotina nos dá uma recompensa. Que no nosso cérebro, de forma inconsciente, a gente faz tudo no raciocínio e a gente sabe que quando acontecer tal coisa, a gente vai fazer isso, porque esse isso vai nos gerar aquilo que a gente tanto quer. Esse é o looping, é assim que o hábito funciona, é fácil de entender. Mas agora, vamos supor que eu tenho um hábito que eu não desejo ele, que eu sei que ele me faz mal. Como que eu posso mudar ele? O primeiro passo para isso é identificar o gatilho. Ou seja, se tu quer parar de tomar café, tenta identificar o gatilho que te faz tomar café. Eu tomo café quando eu estou nervoso. Eu tomo café quando eu estou no trabalho. O que acontece antes, milésimos de segundos, que antecedem esse café? Tenta prestar atenção onde tu está, ou por que tu está fazendo aquilo. Porque identificando o gatilho, a gente consegue dar continuidade no nosso processo. Então vamos supor que tu diga, eu tomo café sempre quando eu acordo. Beleza, então a gente identificou ali o momento, que é o tempo, ou seja, tu acorda e tu vai tomar o café de forma inconsciente. Esse é o hábito que a gente não deseja. Então agora que a gente sabe que o problema não é no café, o problema é sim no que fazer quando tu acordar. Então a gente tem que substituir aquele momento que está livre por algo diferente. Então vamos pensar aqui. Amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer, um exercício, eu vou tentar tomar água, amanhã, quando eu acordar, eu vou fazer um suco, mas é simplesmente a questão de substituir o que vem após o gatilho. A gente identifica o gatilho, beleza, quando eu acordo, eu tomo café. E a gente tenta substituir ele, beleza, amanhã eu vou acordar, eu vou correr, amanhã eu vou acordar, eu vou ler, amanhã eu vou acordar, eu vou tomar água, amanhã eu vou acordar, eu vou tomar um suco, não sei. Mas tenta acrescentar algo diferente após aquele gatilho. O autor nos mostra também uma coisa muito importante, que é a palavra anseio, que a gente não percebe, mas ele em certo ponto acaba influenciando nos nossos hábitos. Essa conclusão ele chegou depois de fazer alguns experimentos com macacos. E como que ele fazia esses experimentos? Bom, esse experimento consistia em simplesmente num quarto ele deixava um macaco sozinho com uma alavanca. De vez em quando eles tocavam um alarme bem forte. Se o macaco puxava a alavanca, depois desse alarme, caía uma banana para ele. Então, se tu parar para pensar, eles criaram esse looping do hábito para o macaco. Primeiro tinha o gatilho, que era o alarme. Depois, se ele fizesse a rotina necessária, que era puxar a alavanca, ele recebia aquela recompensa, que era a banana. Então ele já tinha ali o looping do hábito formado. E eles começaram a analisar os padrões cerebrais do macaco e descobriram 2 picos. O primeiro pico era quando disparava o alarme e o segundo pico era quando ele comia a banana, a sensação da recompensa. Fizeram isso uma vez, outra vez, várias vezes, até que eles perceberam que algo mudou no padrão cerebral do macaco. O segundo pico já não era mais na recompensa, o segundo pico era antes de puxar a alavanca. O que a gente está dizendo aqui? Que depois de cumprir muitas vezes o mesmo hábito, o macaco ele tinha essa sensação de antecipar a recompensa, ou seja, antes de puxar a alavanca ele já ficava muito feliz sabendo que ia cair uma banana. E esse é o motivo do principal problema de muito ser humano quando quer romper algum hábito. Antes de cumprir a própria rotina, o cérebro dele já está tendo aquela sensação de prazer da recompensa sem antes ter aquela recompensa. Então vamos supor que dispara o alarme, o macaco vai lá todo feliz com aquela sensação de recompensa, puxar a alavanca, mas a banana não cai. O que acontece? O macaco simplesmente iria entrar em desespero. Esse é o anseio. Isso é a principal causa de sensações negativas como a abstinência e tudo isso. Por isso que é tão importante, não é uma tarefa fácil, mas é muito importante quando tu identificar um hábito, tu fazer esse estudo do o que te leva a ele, depois saber que tu faz ele por causa desse gatilho e no final identificar qual é a recompensa que ele está te gerando. Mas por que o autor está nos trazendo tudo isso? Por que ele escreveu esse livro? Por que ele se deu o trabalho de fazer tudo isso simplesmente para nos falar dos hábitos? Os hábitos eles existem, sim, para facilitar muito a nossa vida. Porque pensa em quão desgastante seria a nossa vida se todo dia ao acordar a gente tivesse que pensar o que a gente vai fazer agora, se a cada hora que passar a gente pensar, e agora o que eu faço? Se cada coisa que acontecer a gente pensar o que eu tenho que fazer, seria um desgaste muito forte para a gente. Os hábitos eles acontecem sim no nosso cérebro, são uma resposta automática que a gente dá. Ele manda nosso corpo fazer várias coisas quase que de uma forma inconsciente para nos poupar essa energia mental que é tão necessária.
Então, entendendo essa importância, a tua vida consegue sim melhorar, porque tu vai perceber que tudo aquilo que tu sabe que tu precisa fazer, tudo aquilo que tu sabe que é bom para ti, para o teu corpo, para a tua saúde, para a tua vida, tu consegue fazer isso de forma inconsciente e não vai mais ser tão doloroso. Por isso que é tão importante tu tentar construir bons hábitos. No início pode ser difícil, pode ser desconfortável, pode ser chato, pode ser inseguro, mas depois em que tu realmente consegue transformar isso num hábito, consegue construir ali de propósito o gatilho necessário para te levar àquelas ações que tu tanto quer e tentar descobrir uma recompensa naquela ação que tu deseja, tu vai ver que os hábitos vão começar a moldar a tua vida de uma forma bem diferente. Uma semana correndo talvez não mude muita coisa, mas um ano correndo com certeza vai. E um ano não é nada mais do que vários dias, um em sequência do outro. Inclusive hoje é um desses dias. Então, como ele mesmo trouxe no nosso livro, faça hoje e repita amanhã. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse livro. Tenta fazer uma análise aí dos teus hábitos, ver se é possível tu conseguir mudar algum. Tenta refletir contigo mesmo quais hábitos será que tu pode começar a implementar na tua vida e nos vemos em um próximo capítulo.